A ordem foi emitida por Washington num contexto em que as tensões no Golfo Pérsico escalavam silenciosamente. O presidente dos Estados Unidos instruiu a Marinha dos Estados Unidos a ser autorizada a abrir fogo se as forças iranianas continuassem a assediar navios americanos no mar. Esta decisão não surgiu no vácuo, mas reflete uma série de confrontos cada vez mais frequentes numa das rotas marítimas mais sensíveis do mundo. À 1h47 da tarde, sob o calor sufocante do Golfo Pérsico, uma patrulha aparentemente rotineira subitamente mudou de rumo. Um pequeno navio de patrulha da Marinha dos Estados Unidos, operando longe da costa e não concebido para combates de grande escala, tornou-se inesperadamente o alvo de um grupo de embarcações de ataque rápido do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. 8 barcos aproximaram-se a alta velocidade, ignorando as normas marítimas internacionais, criando uma situação que poderia sair do controlo em apenas alguns minutos. Naquele momento, a correlação de forças parecia inclinar-se fortemente a favor do Irão. Um pequeno navio americano, cercado de várias direções, enfrentava o risco de ser abordado e controlado em águas internacionais. Para muitos observadores, isto parecia ser uma provocação familiar, um teste audaz para medir a reação de Washington. Mas o que se seguiu mostrou que essa avaliação subestimou o nível de preparação e a resposta que os Estados Unidos estavam prontos a mobilizar. Nesse momento de maior perigo, muitos poderiam pensar que se tratava apenas de uma escalada excessiva por parte do Irão. Um ato imprudente, mas familiar numa série de confrontos que duram há anos na região. Ao enfrentar um pequeno navio de patrulha, operando longe das grandes formações navais americanas, a opção de se aproximar e exercer pressão parecia ser um movimento bem calculado. No entanto, o que estava prestes a acontecer revelaria um cenário completamente diferente. Em apenas 52 curtos minutos, a situação inverteu-se de uma forma que poucos poderiam ter imaginado anteriormente. Não se tratou apenas de um navio americano resistir à pressão, mas de uma série de reações mobilizadas com uma velocidade e escala que ultrapassaram em muito o âmbito de um encontro comum. Quando o incidente terminou, 43 embarcações navais iranianas tinham sido destruídas e várias bases relacionadas foram atacadas, deixando um marco claro no cenário de tensões no Golfo Pérsico. Isto já não era um incidente isolado no mar. Tornou-se uma demonstração de como o poder naval moderno é operado, onde as decisões são tomadas em minutos e as consequências espalham-se muito para além da área do incidente. A história que se vai desenrolar não se resume apenas a uma abordagem falhada, mas sim à forma como uma situação aparentemente desvantajosa se transformou num contra-ataque decisivo, alterando o equilíbrio num ponto geopolítico quente. O Golfo Pérsico há muito que não é apenas uma estreita faixa de mar que liga rotas marítimas importantes, mas também um local onde cada movimento militar tem um significado estratégico. Durante décadas, esta região desempenhou um papel fundamental no fornecimento global de energia, sendo simultaneamente um ponto de tensão permanente para confrontos marítimos. Cada vez que um navio de guerra aparece, cada vez que o radar detecta um alvo estranho, o risco de escalada está presente. Neste contexto, as unidades navais do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão aproximam-se frequentemente de navios americanos a curta distância, forçando os comandantes americanos a emitir avisos severos. Estas ações, segundo Washington, violam as leis marítimas internacionais, mas na maioria dos casos não passam de assédio e ostentação. A tensão não explode imediatamente, mas acumula-se com o tempo, empurrando passo a passo a região para o limite do perigo. Foi precisamente neste ambiente frágil que o navio de patrulha USS Tempest entrou na sua missão. O navio foi concebido para tarefas de vigilância e escolta, e não para demonstrar um poder esmagador ou participar em batalhas navais de grande escala. No entanto, esta viagem não foi tão simples como parecia. A acompanhar o Tempest estava um navio de carga que transportava equipamento de inteligência ultra-secreto dos Estados Unidos, com um valor de centenas de milhões de dólares. Isto tornou a missão muito mais sensível do que o que os observadores externos poderiam perceber. Do ponto de vista do Irão, o cenário parecia muito claro. Um pequeno navio de patrulha, operando longe das forças principais, escoltava um navio com aparência civil. No passado, situações semelhantes levaram apenas a confrontos tensos mais curtos, que raramente ultrapassaram os limites do aviso e da ameaça. Mas desta vez, a forma como os acontecimentos se desenrolaram mostrou que esses pressupostos familiares estavam prestes a ser testados. O que começou como uma manobra de aproximação rapidamente ultrapassou o padrão familiar. Enquanto o calor da tarde envolvia as águas do Golfo Pérsico, 8 embarcações de ataque rápido do Irão aceleraram subitamente, dirigindo-se diretamente para o USS Tempest, sem sinais de aviso ou ajuste de curso. Este movimento foi decisivo, não uma exibição teatral, mas um passo deliberado. Nos ecrãs de radar do Tempest, os pontos de sinal apareceram densamente e moviam-se a alta velocidade. Não se tratava de navios mercantes à deriva ou veículos civis, mas de alvos pequenos e ágeis que reduziam a distância de forma calculada. Em poucos minutos, a formação iraniana dividiu-se em várias frentes, aproximando-se de diferentes direções, criando um cerco para limitar a manobrabilidade do navio americano. À medida que a distância diminuía, os navios iranianos enviaram mensagens por rádio, declarando que a área estava sob o seu controle e exigindo que o navio americano parasse para a inspeção. Tais declarações já tinham ocorrido antes, mas raramente acompanhadas por um nível tão evidente de pressão física. Desta vez, os barcos não reduziram a velocidade, continuaram a avançar, desafiando as normas de segurança marítima. Na ponte de comando do USS Tempest, a reação foi implementada de acordo com os procedimentos internacionais.
O navio manteve o rumo e a velocidade, emitindo avisos claros de que operava legalmente em águas internacionais e que não aceitaria qualquer tentativa de abordagem ilegal. Não houve pânico nem ações provocatórias em resposta. A mensagem foi mantida de forma calma, mas firme. A distância entre as duas partes continuou a encurtar, até o ponto em que era possível ver claramente cada pessoa no convés dos navios iranianos. As armas que transportavam e os seus movimentos já não eram ambíguos. De acordo com as imagens analisadas posteriormente, esta não foi uma aproximação de ameaça simbólica. As manobras mostravam uma preparação real para um contato direto. Quando os ganchos de abordagem e o equipamento de acesso foram trazidos para o convés, a situação cruzou oficialmente a linha do assédio. Na lei marítima, tentar subir a bordo de um navio militar estrangeiro sem permissão é um ato de provocação grave. Para a tripulação do Tempest, o perigo já não era hipotético. Cercados e em desvantagem numérica, enfrentavam a possibilidade de um confronto a curta distância, onde cada segundo poderia decidir o desfecho. Do lado iraniano, o cálculo parecia bastante claro. Um pequeno navio de patrulha, cercado e operando longe das frotas principais, poderia recuar perante a pressão crescente. Confrontos passados criaram esse precedente. Avisos, protestos e depois um afastamento gradual sem colisão real. Mas o que os marinheiros iranianos não viam naquele momento era o quadro mais amplo por trás do USS Tempest. O navio não era um ponto isolado no meio do mar, era um elo numa rede conectada por sensores, comunicações e planos de resposta pré-estabelecidos para precisamente este tipo de situações. À medida que os barcos iranianos se aproximavam e o risco de abordagem se tornava iminente, o capitão do Tempest tomou uma decisão curta, mas crucial. Um sinal de emergência foi emitido, informando claramente que um ato de hostilidade ilegal estava em curso. Na terminologia naval, esse foi o momento em que o incidente ultrapassou a fronteira de um confronto tenso para se tornar uma ameaça ativa. Com apenas uma mensagem curta, o cenário mudou instantaneamente. O que antes parecia um encontro local no mar, expandiu-se imediatamente para uma reação a nível regional. As forças americanas já presentes na zona começaram a mover-se. Os comandantes seniores foram atualizados em tempo real. Enquanto os barcos iranianos ainda se focavam no convés de um único navio, o tabuleiro de xadrez real tinha se expandido. Já não se tratava de quem tinha mais lanchas ou quem estava mais perto, mas de quem poderia trazer um poder esmagador para o combate mais rapidamente. A partir do momento em que o sinal de emergência foi enviado, a iniciativa deixou de estar nas mãos de quem se aproximava. De acordo com relatórios posteriores, os contrapedeiros americanos que operavam perto da área mudaram de rumo imediatamente, sem necessidade de longos processos de aprovação. No Golfo Pérsico, a velocidade de reação é considerada uma arma. Quase simultaneamente, helicópteros de patrulha receberam ordens para descolar. O som agudo dos motores das lanchas rápidas foi gradualmente abafado pelo ruído pesado das hélices vindas do céu, sinalizando a chegada de outro nível de poder. Estes sinais não foram acidentais, foram desenhados para serem vistos e compreendidos, e isso não era tudo. O navio de carga que acompanhava o Tempest, com a aparência de um veículo civil, na verdade não era incapaz de se defender. Devido à natureza especial da carga de inteligência transportada, uma unidade de operações especiais dos USA já estava a bordo, treinada para situações de combate em convés estreitos. Quando os navios iranianos se preparavam para emparelhar, o alvo que acreditavam estar minimamente protegido transformou-se num sistema de defesa de várias camadas. Pessoal treinado para combate próximo no convés, poder aéreo a aproximar-se, e navios de superfície pesados a acelerar a distância. De acordo com os resumos do Comando Central dos USA, este destacamento reflete um princípio claro. Nenhum navio americano opera realmente sozinho, mesmo quando aparenta fazê-lo. Apesar dos sinais cada vez mais claros, os navios iranianos continuaram a avançar. Os avisos finais foram emitidos, diretos e inequívocos, afirmando que qualquer tentativa de abordagem seria respondida com força. Não houve resposta. Nos encontros no mar, este é o momento em que não há volta atrás. Quando a ordem de desengajamento é ignorada, os comandantes têm apenas segundos para escolher. A oportunidade de retirada estava estreitando-se a cada segundo. À medida que as forças americanas convergiam e o nível de escalada ultrapassava o limiar do aviso, a questão já não era se a situação poderia ser controlada, mas se o lado iraniano conseguiria parar a tempo antes de cruzar uma linha irreversível. O erro decisivo foi cometido precisamente nesse instante. O som surgiu antes da mensagem ser transmitida. O ruído pesado dos motores dos helicópteros militares americanos ecoou sobre a água, cortando o rugido agudo das lanchas e a interferência dos canais de rádio. Do ar, avisos claros foram emitidos, exigindo que os navios iranianos abandonassem a área imediatamente. Segundo fontes posteriores, este foi o passo de escalada padrão para travar comportamentos perigosos antes que um conflito armado eclodisse. Em alguns segundos de tensão, a formação iraniana deu sinais de hesitação. Essa hesitação momentânea sugeria a possibilidade de que a situação ainda tivesse uma saída. Mas esse momento passou muito depressa. Um navio iraniano separou-se subitamente da formação e abriu fogo. Aqueles disparos curtos, mas inconfundíveis, empurraram o confronto de um estado de aproximação perigosa para um conflito aberto. A partir desse momento, o controle da situação passou inteiramente para o lado americano. A reação foi implementada imediatamente, não por emoção ou impulso, mas de acordo com os procedimentos estabelecidos. Os helicópteros ajustaram a posição, as forças de superfície que chegavam encurtaram a distância e os contra-ataques foram realizados com o único objetivo de eliminar a ameaça o mais rapidamente possível. As embarcações de ataque rápido do Irã, que ainda agora avançavam com iniciativa, foram rapidamente neutralizadas. Em apenas alguns minutos, a formação desintegrou-se. Destroços fumegantes a flutuar na água substituíram o cerco anterior.
Uma vez a área controlada, as unidades americanas mantiveram as posições, garantindo que não restava qualquer risco de ataque secundário. O silêncio regressou ao Golfo Pérsico tão rápido que pareceu quase surreal. Mas esse silêncio não significava que a crise tinha terminado. O ato de abrir fogo contra forças americanas em águas internacionais forçou Washington a ver o incidente como um teste estratégico, e não apenas como um incidente isolado. Para os comandantes americanos, a reação no mar era apenas o primeiro passo. A questão maior era como evitar que ações semelhantes se repetissem no futuro. A decisão foi tomada no sentido de ser limitada, mas decisiva. Em vez de expandir para um conflito total, os ataques seguintes focaram-se diretamente na capacidade naval do Irã. Instalações de apoio, centros de comando e meios de destacamento de lanchas rápidas foram visados de forma seletiva. Segundo relatórios posteriores, muitos navios iranianos foram destruídos nos seus locais de ancoragem, e as instalações de abastecimento e coordenação foram neutralizadas em pouco tempo. O objetivo deste passo não foi a ostentação ou a escalada infinita, mas o restabelecimento da dissuasão. A mensagem foi enviada através de ações em vez de declarações. Tentativas de ameaçar ou capturar navios americanos não seriam consideradas incidentes isolados, mas trariam consequências que iriam além do ponto de impacto inicial. Em 52 minutos, o equilíbrio de poder no mar do Golfo Pérsico mudou de uma forma que poucos previam. Enquanto o USS Tempest e o navio de carga sensível continuavam a sua jornada ilesos, os números foram recordados como um marco. 43 embarcações iranianas destruídas, várias instalações navais neutralizadas, e uma mensagem de dissuasão profundamente gravada numa das águas mais perigosas do mundo. No entanto, a história não termina com uma paz absoluta. O Golfo Pérsico continua movimentado, as tensões persistem, e decisões futuras podem empurrar novamente a região para o abismo. A questão final permanece suspensa após este evento. Será que uma reação tão rápida e esmagadora ajudará a estabilizar a ordem, ou apenas empurrará os conflitos mais para debaixo da superfície, à espera do momento de explodirem novamente? Se quiser continuar a acompanhar os eventos que mudam o equilíbrio de poder global, subscreva o canal para não perder as próximas análises.